A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu venho passar essa mensagem do reino dos céus, uma qual eu tive uma visão da volta do Senhor Jesus, irmãos. O Senhor Jesus me mostrava a terra inteira em chamas e cinzas. Era só chamas e cinzas. Os rios tinham secado, as águas, não tinha mais árvores, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Era só cinzas e fumaça, ao qual o Senhor e muitas pessoas desesperadas, gritando, sendo consumida por um grande fogo consumidor, irmãos. Era um fogo consumidor que não tinha escapatória, um fogo aterrorizante para aquelas pessoas que não criam em Jesus. E o Senhor ergueu umas estruturas de madeira, tipo umas pontes elevadas. E lá nessas pontes elevadas, tinha apenas algumas pessoas no Brasil. Estava apenas eu, da minha família, eu, minha esposa, minha filha mais nova, 2 irmãos mais novos. E eu ouvia a voz de mais um. E mais algumas pessoas que eu não conhecia. E em cada país, ele ergueu uma estrutura. Em cada país, irmãos, o Senhor dos céus ergueu uma estrutura ao qual estavam os escolhidos para ele vir buscar. Ele já estava vindo buscar. Já tinha passado por alguns países, irmãos. E o Brasil seria o próximo. E aquelas pessoas eu via aquelas pessoas sendo queimadas, desesperadas, gritando. Não tinha para onde correr, irmãos. Era uma coisa tenebrosa, desesperadora. E naquelas estruturas, irmãos, que era perto das nuvens, uma estrutura muito alta, de madeira, eram feitas de madeira celestial, pois a voz do Senhor tinha dito para mim que foi erguida pelos anjos. E aquele fogo consumidor tão grande, tão apavorante, destruindo tudo, e aquelas madeiras não eram consumidas pelo fogo consumidor. Só que na ponte elevada, na estrutura, ficaram 2 falhas. E 2 homens desesperados conseguiram subir naquelas falhas, irmãos. E de repente, conseguiu pegar no meu pé. E eu sacudia o meu pé com muita força, muito desespero também, para que eles não subissem e fossem junto comigo, porque Jesus já estava vindo depressa, já tinha passado por outros países. E já o Brasil seria próximo naquele dia. E eu fiquei com medo. E eles conseguiram pegar no meu pé um daqueles homens. E de repente veio um arcanjo muito grande. Um homem muito poderoso. Veio do céu e pousou naquela ponte. E a voz do Senhor falava para mim que ele era o arcanjo Miguel. Mas era um homem muito grande. Por volta de 3 ou 4 metros de altura. Muito gigantesco. E pegava aqueles homens como se fossem bonecos na mão. E atirava de volta pelo fogo. E eu vi aqueles homens sendo queimados pelo aquele fogo, sendo destruídos como se fosse pólvora. E da mão dele abria, a mão direita dele se abria, estendia a mão e saía telas, saiu 2 telas tapando aqueles buracos, aquelas falhas que ficou, irmãos. E ele saiu do mesmo jeito que desceu naquela ponte, com aquela força tremenda, uma força sobrenatural. Voltou para o céu de volta. Não falou nada, apenas pegou aqueles 2 homens, atirou de volta no fogo e voltou do mesmo jeito. E eu saí daquela visão apavorado, desesperado, coração a mil. Chamei minha esposa para relatar a visão que eu tive, que Deus tinha me mostrado. E de repente, o teto do meu quarto se abriu, irmãos. O teto do meu quarto se abriu. E eu olhava para o céu, via as estrelas, via o tempo. E de repente, eu fui tomado por uma luz dentro do meu quarto, que vinha do céu. Um farol, como se tivesse alumiado um farol do céu para baixo sobre mim. E eu fui tomado pelaquela luz, irmãos. Fui tomado e comecei a falar umas línguas estranhas, a qual eu não conhecia, nunca vi. E o Espírito de Deus falava comigo. Era a voz do Senhor. Não era a voz de arcanjo, não era a voz de Jesus.
Não era a voz dos anjos, era a voz de Deus falando comigo em línguas. E eu entendia tudo que ele falava comigo, meus irmãos. Foi muito lindo, muito sobrenatural o que aconteceu naquele dia. E ele falava claramente para mim, irmãos: não vos preocupeis com o que haveis de comer, de vestir e beber. Preocupai-vos apenas comigo. Eu não vou vir, eu já estou a caminho. Aquela voz poderosa me falava comigo com autoridade, irmãos. E falava também que já não há mais tempo, que o tempo já acabou, por causa da iniquidade dos homens que está demais, irmãos. E me mostrava a igreja cheia, uma igreja muito grande, cheia. E falava para mim que tudo aquilo era mentira, porque eles não estão buscando verdadeiramente a Deus. Estão buscando outras coisas, irmãos. Estão buscando dinheiro, casamento, bens materiais e outras coisas que não verdadeiramente a Ele. Me mostrou também a Arca de Noé. Irmãos, a Arca de Noé existiu, é verdade. Porque eu vi claramente com os meus olhos. Me mostrou quando Noé fechou a arca. Quando Noé fechou a arca, aquela multidão de pessoas desesperadas, gritando, sofrendo, morrendo afogadas, crianças, jovens, velhos, todas aquelas pessoas, aquela multidão de gente, daquela tremenda quantidade de água, morrendo afogada, se agarrando em galho de árvores, em algum pouco de terra que ainda tinha, se agarrando uma nas outras, e aquela multidão de gente morta e morrendo, tentando se agarrar na arca. E falou para não ter pena. Ele falou a mesma coisa para mim: não tenha pena, do mesmo jeito que falou para Noé naquele grande dia do dilúvio. Irmãos, a visão que eu tive é um pouco maior, porque não dá muito tempo para falar, irmãos. Mas não há mais tempo. Me avisou para vigiar. Vigia, filho, porque o mal fará de tudo para levar os meus. O mal fará de tudo para tirar os meus da minha presença. E falou que não é mais para falar, para perder tempo com aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Porque já enviou vários profetas desde o início da criação. Já enviou pessoas desconhecidas. Já enviou os apóstolos. E por último enviou o próprio Filho Jesus. Muitos não ouviram a voz, muitos não deram crédito, muitos morreram, muitos se perderam e muitos se perderão por não ouvir a tua voz, irmãos. E falava para mim grandemente: vigiai, filho, vigiai, buscai primeiro a mim, e tudo mais será acrescentado, porque não há mais tempo a perder, irmãos. E eu saí daquela visão e chamei a minha esposa para relatar, para passar. E de repente, irmãos, quando eu olhei pela janela da minha casa, que dá acesso à rua, eu vi Jesus na minha frente. Do meu quarto dá para ver a rua. E eu vi Jesus em pé. Do lado esquerdo tinha um cavalo celestial branco, muito lindo, grande. Do outro lado, um outro cavalo, irmão, grande, muito lindo, semelhante ao outro. E por trás de Jesus, uma legião de anjos, todos na minha direção, olhando para mim, irmãos. E Jesus não abriu a boca para falar comigo. Jesus olhava para mim, e aqueles anjos e aqueles dois cavalos, coisa mais linda, celestial. Jesus falava para mim com autoridade, irmãos, que não era para levar nada. Não é para levar nada. Apenas isso ele falou para mim, irmãos. E eu fiquei. E na mesma hora me surgiu um desejo ardente de ir com Jesus. Me brotou dentro de mim na hora. E eu chamei a minha esposa para a gente ir com ele rápido, porque não dava mais tempo, que ele já estava indo, já tinha vindo buscar. Mas quando eu pisquei o olho, Jesus não estava mais, irmãos. O que eu entendi com aquela mensagem de Jesus é que não há mais tempo para isso. Para a gente se desapegar dos bens materiais.
para a gente se desapegar das paixões, dos vícios, de todas as misérias, de todas as mazelas que nos tiram da presença, que nos tiram do caminho do Senhor Jesus. Para a gente se desapegar do dinheiro, das paixões que acabam com a nossa alma, meus irmãos. Vamos depressa, cada vez mais depressa, se entregar ao Senhor, porque o tempo já acabou. O tempo já acabou, irmãos. E Ele virá sem demora. E Ele falava para mim grandemente: filho, eu não vou vir, eu já estou a caminho. Falava com autoridade para mim, irmãos. E eu, com essa mensagem, eu passo para os meus irmãos, para todos aqueles que creem em Jesus, que creem na vida eterna, que creem no reino dos céus, que creem que Ele já está chegando, que Ele vai vir buscar os teus filhos, os verdadeiros adoradores, a tua igreja, os filhos que o amam, irmãos e irmãs. E assim eu agradeço a todos, que todos possam meditar e acreditar, não nas minhas palavras, mas no que as Escrituras estão, que Jesus está falando o tempo todo, que vai vir, que é para a gente se consertar todos os dias nos teus caminhos. Amém?